A gente tem janela de inspeção, temos o tubo de sucção, tubo de retorno ao tanque, filtro, válvula esfera normalmente fechada, manômetro, válvula direcional, mangote, bomba, motor. Galera, um monte de componentes. Temos um monte de componentes numa unidade hidráulica. Vários componentes. Esses componentes aqui, eles, assim, sua grande maioria, estão operando de maneira simultânea. Beleza? A bomba vai succionar o óleo vai passar pela bomba, vai passar pela válvula, passa pelos mangotes, vai lá no cilindro, retorna pelo sistema, passa no filtro, passa na bomba de novo. Então eles estão funcionando quase que, que simultaneamente. Beleza? O que acontece? Quando você tem um sistema que funciona desse jeito aqui, ó, com bomba, válvula, cilindro, filtro, tudo funcionando junto, tudo funcionando paralelo, né? Pode surgir em alguns momentos, durante a rotina de inspeção, o inspetor, ele abre ordem para trocar vários componentes, trocar o filtro, bomba, válvula, mangote, cilindro e por aí vai. Porém, a gente sabe que manutenção você não consegue fazer tudo que você quer. Por dois motivos. Primeiro motivo, às vezes não tem mão de obra para tudo. Segundo motivo, às vezes tem interferência. Entende? Às vezes você vai estar fazendo a troca dessa bomba aqui, aí não dá tempo para trocar o filtro, ou não dá tempo de trocar a válvula. Entende, galera? Então, em manutenção, você não consegue fazer tudo. Cara, é impossível alguém falar que o cara consegue fazer tudo que tem na planta dele, só se for safra. A turma que trabalha em safra, o camarada consegue parar 6 meses, 3 meses, né, dependendo aí. Brasil é 3 meses, se não me engano. Fica 3 meses, aí ele troca tudo. Agora, se a gente olhar mineração, siderurgia, né, outras plantas, outros processos, é difícil você conseguir trocar tudo. Beleza? Qual que é uma solução para que a gente possa, né, operar de maneira segura, sem ficar com aquele medo? Caraca, não troquei aquela válvula, será que vai dar problema? Será que isso vai me impactar depois? Né? Como que a gente pode priorizar as atividades de uma maneira melhor, pessoal? A gente vai utilizar análise de dados de vida. Nesse item aqui, ele é diferente da análise de degradação. Deixa eu explicar para vocês aqui. Nessa análise aqui, turma, o que a gente vai buscar de informação? A gente vai buscar o tempo até falha do ativo. Nesse caso aqui, está sendo em horas, beleza? Tempo até falha. E aqui nós temos os componentes de uma unidade hidráulica. Colocamos cilindro, acoplamento, filtro, a direcional e a bomba. 5 componentes apenas para a gente exemplificar isso daqui. No cilindro, com base histórica, esse cilindro ele falhou com 256 horas. A gente trocou o cilindro. Quando colocou o cilindro novamente, ele falhou com 255 horas. A gente colocou outro cilindro, ele falhou com 247 horas e assim sucessivamente. Aqui você insere o intervalo entre falha. Lembrando, não é MTBF, tá? Não é MTBF. Beleza? Nessa etapa aqui, a gente usa só o TBF, Time Between Failure, tempo até falha, ok? A gente não vai pegar a média das falhas, a gente vai utilizar o tempo até falha, tá bom? Utilizando o LDA, a gente usa tempo até falha. Se o cilindro tivesse quebrado com 24 horas, a gente anota aqui, 24 horas, beleza? Vamos em frente. Então, a gente anotou aqui o tempo até falha do cilindro. A gente anotou também o tempo até falha do acoplamento. Então, o acoplamento ele falhou a primeira vez com 198 horas. Aí eu coloquei acoplamento novo, ele falhou com 154 horas. Tirei o velho, coloquei o novo, ele falhou com 147 horas. E assim segue para o filtro, para a válvula direcional e para a bomba. Nós colocamos 5 componentes de uma unidade hidráulica nesses gráficos aqui.
Augusto, eu não tenho esse histórico. Como que eu posso conseguir o histórico de tempo até falha? Pega seu sistema de manutenção. Seu sistema de manutenção vai ter lá a data que você trocou o rolamento do tambor 1. Entende? Aí vai ter as datas que trocou. Beleza? Vai ter a data que trocou a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Ah, Augusto, mas eu não confio muito no meu histórico e tal. Cara, não se apega a isso nesse momento, não. Usa os dados que você tem. Se os seus dados for muito ruim, ele vai te dar um resultado, né? Ele vai te dar um resultado não tão preciso, mas já vai ser melhor do que você tem hoje. Isso aí eu garanto, já vai ser melhor do que tem hoje. Beleza? Então a gente anotou aqui o tempo até falha, o tempo até que a gente fez a manutenção, fez a troca de algum ativo, beleza? Em horas. E a gente vai calcular aqui, ó, novamente. A gente vai clicar aqui em Best Fit. Deixa a ferramenta dizer para a gente qual que é o melhor parâmetro. Deixa ela dizer. Aqui ele trouxe que é o Able 3 parâmetros. Ok, vamos aplicar. Vamos confiar na ferramenta. A gente clica aqui em calcular agora. E ele vai trazer para a gente aqui, ó, beta, eta e gama. Esses dados aqui, turma, esses dados aqui, indica para a gente o seguinte: o beta é referente à condição de vida do ativo. Se é maior que 1, se é 2, significa que está envelhecido. O eta significa a fase, né? Nesse caso aqui em horas, que existe, né, uma maior incidência de troca de ativo, de troca do componente. Tá bom? Isso aqui a gente explica no curso sobre técnicas de confiabilidade, que vai estar dentro da plataforma também, disponível para vocês que fizeram matrícula, beleza? Então, até aqui, fizemos o cálculo, inserimos os dados, tá aqui todos os dados, bonitinho. Agora, a gente vai ver a parte gráfica. Lembra que a gente inseriu 5 componentes? Nessa parte aqui, ó, a gente pode vir aqui em Plot Type e selecionar o que a gente quer ver. Aí tem aqui, ó, Prob of Failure versus Time. Probabilidade de falha versus tempo. Vamos ver esse aqui. Selecionou ele, ele vai trazer para a gente. Mas ele está trazendo aqui para a gente apenas de um componente. Ele trouxe a probabilidade de falha de apenas um componente, que é a bomba 1. Porém, eu não quero saber só de um componente. Por quê? Cara, eu não tenho mão de obra. Eu tenho que priorizar. O que eu vou fazer nessa preventiva. Eu tenho que identificar qual componente da minha unidade hidráulica ela tem maior probabilidade de falha no menor intervalo de tempo. Um gráfico só com um componente não serve para mim. Não serve. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, ó, Overlay Plot. Aqui a gente vai selecionar quais componentes que a gente quer comparar, galera. No caso, eu quero comparar todos. Beleza? Clico na setinha. Seleciono probabilidade de falha versus tempo. E clico em Refresh. Atualizar. Clico no verdinho aqui, ó. Olha o que ele trouxe pra gente, pessoal. Dá uma olhada nesse gráfico agora aí. Dá uma olhada aí. Agora ele trouxe pra gente um gráfico com todos os componentes. A bomba é a linha preta. O filtro aqui, ó, é um verde mais claro, escuro aqui. O acoplamento é o azul. O vermelho é o cilindro. E o verde mais claro é a válvula direcional. Tá vendo aqui? O verde mais claro é a válvula direcional. Agora, se a gente fosse priorizar uma atividade, vamos supor que não tem mão de obra para fazer tudo, não tem tempo para fazer tudo, não dá para fazer tudo, não dá. O Walter, o Walter falou ontem do Ebo. O Walter deve trabalhar com isso aqui. Ô Walter, a gente precisa priorizar, cara. Tem que priorizar essa atividade. Não dá para fazer tudo, não. Aí o Walter, não, tem que fazer tudo, eu quero que faz tudo. Cara, não tem como fazer tudo, a gente precisa priorizar. Para o Walter não ficar exposto, para não correr risco dele se queimar profissionalmente, dele priorizar de maneira errada, o que ele vai fazer?
Ele vai fazer essa análise aqui. Aí ele vai falar o seguinte, pessoal, com base na análise de dados de vida, de dados obtidos do sistema de manutenção, pude identificar que o filtro 1, ele possui maior probabilidade de falha, olha aqui, ó, lado esquerdo, probabilidade de falha em percentual. Parte de baixo aqui, ó, horizontal, tempo em horas. Aí o que o Walter vai falar? Pessoal, o filtro 1, ele possui 80% de probabilidade de falha com 100 horas de operação. A bomba, ela possui 80% de probabilidade de falha com 150 horas de operação. Presta atenção, turma. O acoplamento, ele possui 80% de probabilidade de falha com 190 horas de operação. O cilindro possui 80% de probabilidade de falha com 270 horas de operação. E a válvula direcional, ela vai chegar a 80% de probabilidade de falha com 350 horas de operação. Com base nesse gráfico aqui, nesse estudo, a gente deve priorizar a manutenção no filtro e na bomba. Por quê? São os equipamentos que têm maior probabilidade de falha no menor intervalo de tempo. Beleza? Entende? Aí, cara, o Walter, ele estava sendo pressionado para priorizar a tarefa. Porém, não pode priorizar no sentimento, no achômetro. Porque se ele errar, o que vai acontecer? Pô, Walter, você priorizou, cara, e a máquina quebrou, você escolheu a outra atividade, não escolheu essa. A culpa não vai ser do Walter, não é gestão de culpa. Mas o que impediu o Walter de priorizar melhor? Uma ferramenta como essa daqui. Tá bom? Ô, Walter, peguei de exemplo só porque ontem você demonstrou que já conhece disso aqui já, né? Por isso que eu usei seu nome de exemplo aí, tá bom? Não é nada relativo à sua rotina, não. Por você já conhecer isso daqui, com certeza você já usa isso aqui na sua rotina, tá bom? Beleza? Então, assim, você vai ter acesso à ferramenta, turma, que vai tirar um peso de você, muitas vezes, né, que não pode ser colocado. Pô, imagina, o processo parar porque você priorizou a atividade errada, vamos dizer assim. Ou para a turma que é de PCM. Quem é de PCM aí? Coloca na mensagem aí. Quem trabalha com planejamento, PCM, né? Quando eu falo PCM é planejamento em geral. Planejamento, programação. Quem trabalha com PCM aí? Ó, a turma falando, eu sou inspetor, mas estou indo para PCM. Meu sonho é trabalhar em PCM. Cara, você trabalha no PCM. Você recebeu lá aquela carteira, 150 ordens de serviço. Só tem mão de obra para executar 30. Fala para mim aí, como é que é as reuniões de priorização de atividade? É uma guerra ou não é? Todo mundo quer recurso, pô. Todo mundo quer recurso. Fala comigo. Todo mundo quer recurso, pô. Aí um briga com o outro, um fala que o dele é mais crítico que o outro. Não é assim? Priorização de carteira não é assim? Agora pensa aqui, imagina você chegar para uma reunião para fazer priorização de carteira e você ter esses dados aqui, ó, você ter esse gráfico aqui dos ativos que foram gerados às ordens de manutenção. Entende, galera? Não vai ter discussão, cara, não vai ter. Não vai ter. Vai ser o seguinte, ó, a probabilidade de falha. Com base nessa análise, a gente tem que trocar primeiro o filtro. Entende? Independente se foi fulano A ou fulano B que pediu. Aí o que você vai fazer? Você vai analisar a criticidade do ativo. Você não vai fazer isso aqui para todos os ativos. Você vai fazer isso aqui só para ativo A, para ativo crítico. Entende, galera? Para ativo que não tem redundância. Você vai ser um cara sapo, entendeu? Você vai ser uma pessoa que vai trabalhar, que vai usar essa ferramenta naquilo que precisa ser utilizado a ferramenta. Você não vai fazer para aquele ativo que roda 1 hora por dia. Não. Você vai fazer para aquele ativo principal. Você vai fazer para o ativo que é crítico A, para o ativo mais importante da usina.
Aí você vai priorizar as atividades. Aí o seu gestor, ele está acostumado, a ter reunião de priorização, que é igual uma feira. Planejador coloca a planilha no slide e fica anotando. Quem grita mais, ganha mais, né? Aí, cara, quando você chegar e mostrar isso aqui pro teu gestor, o cara vai ver que tem algo de diferente. Ele vai ver, opa, existe alguma coisa um pouco melhor ali, um pouco mais técnica, um pouco mais requintada. Vamos ver se isso aqui é aplicável? O seu gestor ele vai pedir para você fazer. Hoje você faz uma de maneira proativa, sem ninguém pedir. Independente do seu cargo, tá, pessoal? Independente se você é auxiliar, estagiário, aprendiz, mecânico, técnico, inspetor, encarregado, planejador, engenheiro. Engenheiro é obrigatório saber isso aqui. Engenheiro é obrigatório, obrigatório. Esse trabalho de engenharia é obrigatório. Tem que saber isso aqui. Tem que saber a prática, tá? Não é as teorias, não. A teoria, beleza, tem que saber também, né? Engenharia e tal, mas a prática é obrigatório saber também quem é de engenharia. Para fazer um plano de manutenção, para definir uma frequência de troca de ativo, beleza? Tem que saber. Então, assim, você vai mostrar isso aqui para o seu gestor no primeiro momento de forma proativa. Sem ninguém pedir para fazer, você faz. Por que você vai fazer? Para mostrar que existe a ferramenta, galera. Para mostrar que existe, trazer algo novo. Aí o seu gestor vai ver, cara, interessante. Fala para mim, turma, é ou não é interessante olhar isso daqui? Dá um feedback aí. É ou não é interessante? O pessoal fala, não, é muito interessante. Metade das brigas seria reduzida. Com certeza, facilita muito. Não tem como brigar contra isso aqui não, pessoal. Não tem como não. Quando o cara bate o olho nisso aqui, cara, o gestor se amarra, se amarra. Aí o gestor vai pegar esse print aqui, seu supervisor, ele vai compartilhar com o coordenador, com o gerente, ele vai mostrar na reunião mensal de boas práticas. O seu gestor, ele vai crescer, entende? O seu gestor, ele vai ser bem visto, por quê? A equipe dele está pensando fora da caixa. Vocês não ouvem esse termo na rotina de manutenção? Pensar fora da caixa? Aí várias empresas criam os programas, né? Para reconhecer profissionais que pensam fora da caixa. A Vale tem um Kaizen, algumas empresas têm um aplauso, outras têm um mérito, e por aí vai. Então, pô, o seu gestor vai ver que você pensou fora da caixa, ele vai apresentar isso aqui para a gestão, para o chefe dele. A partir daí, cara, começa a ter um cascateamento de feedback positivo. Entende? Pô, a equipe do gestor Fábio, a equipe da gestora Marisol, está utilizando uma ferramenta bem interessante, pessoal. Eu queria que todo mundo começasse a utilizar, verifica com ele como que funciona. Aí, quando o gestor for repassar essas ferramentas, ele vai procurar quem? O gestor, ele vai saber fazer isso daqui? Talvez sabe. Talvez ele sabe. Mas quem que ele vai procurar para poder multiplicar isso daqui? Para poder fazer isso aqui da planta toda? Vai ser você que foi proativo, pô. Sabe por quê? Tem lá um monte de profissional. Desse monte de profissional, você foi o cara que fez a análise dessa. Entende, galera? A turma, aos poucos, você vai crescendo profissionalmente. Por quê? Você tem repertório técnico. Lembrando, pessoal, você trabalha na mecânica, você tem que ser um bom trocador de peça. É obrigação ser um bom trocador de peça. Você não vai ser promovido por ser um bom trocador de peça. Você não vai ser. Essa é a verdade. Você não vai ser promovido por ser um bom trocador de peça. Por quê? Trocar peça é obrigação. Planejador, você não vai ser promovido por fazer um bom planejamento. O bom planejamento é sua obrigação, pô. O inspetor é a mesma coisa. Ele não vai ser promovido. Ele não vai ser promovido por fazer uma boa inspeção. Não, não vai ser, pô. Ele vai ser promovido, vocês vão ser promovidos por desenvolver habilidades que estão acima daquela função que você executa. Por exemplo, o cara quer ser encarregado. Ele tem que ficar só trocando peça bem? Negativo, ele tem que desenvolver liderança. Entende?
ele precisa desenvolver comunicação. Por quê? O encarregado ele vai conversar com a equipe de execução e com a gestão. Ele tem que saber se comunicar bem, ele tem que saber liderar bem. Tá vendo, galera? Você quer ser um bom inspetor? Você quer ser um bom inspetor? Você tem que saber as habilidades, né, que estão acima da sua função. Tem uma historiazinha que eu sempre comento sobre ela. Tinha 2 caras que eles trabalhavam cavando sapata. Um cavava 20, 30 sapatas por dia. O outro cavava 4 sapatas. Surgiu a oportunidade de fazer um curso de qualificação para ser promovido a encarregado, né? Aí, pô, o cara que cavava 30 sapatas, essa vaga é minha, eu tô bem, eu vou ser promovido, essa vaga já é minha. O outro, que, né, era mais fraco ali, né, foi fazer o curso também. Os dois fizeram o curso lá para ser encarregado e tal. Na hora de aprovar, aprovou o outro cara, o cara que cavava menos sapata. O que cavava 30 sapatas ficou puto. Foi lá reclamar com o chefe. Pô, cara, eu dou um duro danado aqui, eu sei trocar tudo, eu sei fazer tudo, você não me promoveu. Aí o gestor falou, rapaz, imagina eu te perder, o melhor cavador de sapata que eu tenho. O outro cara, ele não cava tanta sapata, mas ele tem essa habilidade, essa habilidade, essa habilidade. Entende, turma? Muitas vezes o crescimento profissional é por você fazer o seu serviço bem feito, é obrigação fazer bem feito, e mostrar que você tem repertório técnico, galera. E mostrar que você tem repertório técnico. Tá bom? Então aqui a gente está trazendo, foram 4 dias de aula. Terminou ainda não, tá? Terminou ainda não, tem mais conteúdo. 4 dias de aula. A gente está trazendo um leque de informações para vocês com um único intuito: aumentar o repertório técnico de vocês. Esse que é o objetivo. Para que você consiga fazer bem o seu serviço, a função que você está hoje, mas que você tenha base, tenha conhecimento, tenha ferramentas para ocupar a função que você quer ocupar amanhã.